Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Salmo de número 80. Vamos ler os versículos 1 a 4. Dá ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Oremos. Pai, no nome de Jesus, em teu infinito e bendito amor, é que nós fomos colocados por causa daquela grande obra da cruz. Por isso nós te louvamos como filhos amados, e sabemos que o Senhor tem por nós um terno cuidado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós nos reunir para estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Ajuda a nossa mente a capturar a verdade, a vida da Tua Palavra. Senhor, nos dê revelação, nos dê discernimento sobre nossa própria condição, à medida que a Tua Palavra for falando a cada um de nós. Vem nos ajudar, Senhor. Nós rogamos a Ti, no eterno nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, vamos continuar estudando. Esta é a segunda palavra que nós vamos prosseguir estudando sobre avivamento na história. Primeiro vamos meditar sobre este Salmo de número 80. E hoje vamos também prosseguir vendo um dos períodos importantes de avivamento que ocorreu na história. Vamos sintetizar esse período na vida de Jonathan Edwards. E que o Senhor nos ajude. Agora, por favor, vamos relembrar algo que já foi ministrado sobre este Salmo de número 80. Primeiro, nós havíamos estudado sobre essa frase: tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Este salmo é um clamor, é uma oração por avivamento. Nós vamos ver em outros detalhes, dentro deste salmo, o coração deste salmista, o que realmente ele está pedindo. A sua oração é que houvesse uma visitação genuína de Deus. E aqui vamos construindo os pilares deste assunto dentro do salmo que nós acabamos de ler, dentro desses textos especialmente. Então, primeiro, ele diz: tu que estás entronizado. Essa frase é muito importante. Por quê? Nunca haverá avivamento se nós, em primeiro lugar, não tivermos uma visão do trono de Deus, do Deus que governa, do Deus soberano, do Deus que tem tudo sob o seu controle. Essa visão deste Deus não apenas nos deixa cheio de alegria, de contentamento, mas também de temor. E essa visão do trono de Deus, ela precisa esmagar o nosso coração, o nosso ego, nos encher de temor. Algo já foi falado, e mais à frente, quando nós estivermos estudando o livro de Apocalipse, nós retornaremos neste tema
para abordarmos sobre a importância da visão do trono de Deus, quando estivermos vendo a igreja de Filadélfia. Versículo 2, ele diz uma frase muito importante: desperta o teu poder e vem salvar-nos. Agora, neste versículo 3, porque é aqui que iremos nos concentrar, nessa frase, restaura-nos, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, brilhar o teu rosto, e seremos salvos. Vamos nos deter nesta palavra, ou nessa frase, restaura-nos, porque a obra de Deus hoje, irmãos, no contexto que nós estamos vivendo, é uma obra de restauração. O que a igreja precisa, neste exato momento, é de uma restauração, porque os pilares doutrinários, os pilares que os apóstolos colocaram sobre aquilo que o nosso Senhor deixou como o Evangelho, porque o Evangelho pregado pelos apóstolos era uma continuidade da vida e do ministério de Cristo. Nosso Senhor, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, ele vai colocar 4 pilares, daquilo que podemos chamar os 4 pilares da doutrina apostólica. Se você ler a partir do versículo 13, lá no Monte Hermon, o Senhor Jesus vai falar sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a cruz e o reino. Irmãos, essas 4 palavras, Cristo, a igreja, a cruz e o reino, sintetiza para nós tudo aquilo que foi escrito, que foi ensinado pelos apóstolos. E baseado naquilo que o nosso Senhor disse lá em Mateus capítulo 16, nós temos toda a doutrina apostólica. E agora, quando chegamos na nossa geração, o que você entende sobre Cristo? O que você entende de cruz? O que você entende da igreja? O que você entende do reino? Estes assuntos foram completamente perdidos ou deturpados. A igreja não prega Cristo. Não estou falando de Cristo no sentido literal da palavra, até porque Cristo na doutrina apostólica não é uma referência unicamente à pessoa de Cristo como Messias, a pessoa do Filho de Deus como Messias. A palavra Cristo no Novo Testamento fala de um homem corporativo, fala do Filho de Deus, que é o cabeça, o Senhor Jesus, que é o cabeça, e a igreja, que é o seu corpo. Aonde você vai ver isto? Colossenses 2, versículos 1 a 2. Depois, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, porque Colossenses 2 vai falar que Cristo é o mistério de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que quando o anjo estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado. Então o mistério de Deus em Apocalipse 10, 7 tem que concordar com Colossenses capítulo 2, versículo 2, porque Paulo vai falar do mistério de Deus, Cristo. Então você pode ver isso, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, diz que o anjo tocou a trombeta, como está lá no versículo 7 do capítulo 10 de Apocalipse. Então logo uma página na frente, capítulo 11, versículo 15, diz que o anjo tocou a trombeta e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Se você pegar Apocalipse, capítulo 2, versículos 16 e 17, porque diz assim, Apocalipse 11, 15, que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Ele as regerá para sempre, me perdoe. Ele as regerá para sempre. Apocalipse capítulo 2, versículos 16 e 17, diz que os vencedores, eles receberão a vara para reger as nações. Isso tem que concordar, irmãos. Isso é interpretação bíblica. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma referência a todo o ensino do Novo Testamento sobre Cristo.
porque fala de um homem corporativo. Aqui eu quero acrescentar pelo menos mais 3 textos, 2 a princípio. Efésios, capítulo 4, e o versículo 24, fala do novo homem. Isso configura com Colossenses 3,10. Tem uma versão que fala do novo homem e da nova criação, que é a melhor versão para entender esse texto. Então aqui você tem esses 2 textos, um novo homem. Permita-me citar mais um texto adicional para abrilhantar isso que eu estou dizendo. Salmo de número 8, versículo 4, que diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? Essa frase, te lembres, a tradução dela do hebraico é: quem é este homem que sempre, e a ideia aqui é eternamente, ocupou o teu pensamento? Havia um homem que sempre ocupou o pensamento de Deus. Este homem é o nosso Senhor Jesus, que na sua primeira fase, podemos colocar assim com muita reverência, que na sua primeira fase, ele sempre foi o eterno Filho de Deus. Na sua segunda fase, a encarnação, ele encarnou, ele viveu como homem. Na sua terceira fase, então, ele encarnou na segunda fase, ele viveu como homem, ele foi crucificado, ele morreu, e na sua terceira fase, ele ressuscitou, ele entronizou, ele está à destra do Pai, e ele voltará para nós. Então você está vendo aqui esse homem, ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Então este novo homem, quando a palavra Cristo é estudada no Novo Testamento, esta é a ideia. E se nós não capturarmos esta ideia, meus irmãos, nós não entendemos nada da doutrina apostólica. Você pode achar que você entende muita coisa, mas você não entende nada. Este é um fundamento muito importante. O segundo, a igreja. Esse primeiro foi deturpado, não é ensinado, não é pregado, não é ministrado. Se prega muito sobre ele, mas não prega o fundamento dele, o fundamento que tem a ver com a sua pessoa e com a sua obra. Mais ainda, irmãos, a igreja. O que virou a igreja? Igreja virou instituição, igreja virou denominação. Na mente de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus, a igreja nunca foi uma denominação, nunca foi uma instituição. A igreja nunca foi uma organização, e sim um organismo. Nunca. A igreja deveria ter nomes, ela deveria estar debaixo de um único nome, o nome dele, o nome do Senhor Jesus. É o nome dele, não o nome dela. Mas hoje, ela tem tantos nomes, que ela se tornou completamente desconhecida. E por quê, irmãos? Porque os fundamentos foram arrancados. E ninguém se importa, aparentemente. Nós temos que nos importar, porque se nós queremos uma restauração, nós temos que saber o que é que realmente está errado. Então a identidade da igreja, o chamamento da igreja, a natureza da igreja, o caráter da igreja, a vocação da igreja, tudo isso ficou perdido. Cruz, o que é cruz, irmãos? Para muitos a cruz se limita ao símbolo da morte de Cristo. A cruz, para muitos, ela tem uma história que está distante há 2000 anos atrás, aquela cruz. Mas se você conhecer a doutrina da cruz, você vai descobrir que a cruz, em primeiro lugar, é um princípio eterno em Deus. Em segundo lugar, ela é aquela cruz na qual o nosso Senhor Jesus morreu por nós. E em terceiro lugar, ela é um caminho pelo qual nós devemos andar, se nós quisermos chegar no reino. Então um princípio eterno em Deus. Ela também foi uma cruz física, na qual o Senhor Jesus morreu por nós. Tem a ver com a morte dele. E segundo, ela é um caminho e tem a ver com a nossa morte. Com a nossa morte. Esta cruz, ele mesmo disse, que
que nós deveríamos negar a nós mesmos e tomar a cruz. Ela é um caminho no qual nós temos que andar. E o reino? O reino, irmãos, outro assunto deturpado, outro assunto desprezado. Este assunto do reino, como o assunto da cruz, como o assunto da igreja, como o assunto Cristo. Esses assuntos foram expostos de maneira profunda e gloriosa através dos apóstolos. Nós encontramos esses 4 assuntos dentro de todas as figuras e tipologias do Novo Testamento de uma forma ou de outra. Deus já vinha nos falando sobre esses assuntos através de sombras, figuras, tipologias do Velho Testamento. E aqui no Novo Testamento tem a realidade. Glorioso isso, irmãos. Porém, tudo ficou perdido. Tudo ficou perdido. É como se os fundamentos da edificação da obra de Deus fossem arrancados. E nós nos contentarmos com a ruína, com o opróbrio, com o entulho. Então, meus amados, se nós queremos avivamento, nós temos que entender essa frase: restaura-nos, restaura-nos. Um cristão maduro, um cristão atento, um cristão que a sua oração é comunhão com Deus, ele sabe muito bem que a igreja precisa enfrentar os seus problemas de cabeça erguida, e ela precisa assumir os seus erros, e ir diante de Deus e buscar restauração. Nós não podemos nos contentar com cultos, não podemos nos contentar com programas, com entretenimento, com homens. Nós temos que ir diretamente na palavra de Deus e perguntar se é isso que Deus quer da sua igreja, se nós estamos no padrão que Deus quer para arrebatá-la, para levar ela, para reinar com Ele. Então, meus irmãos, este último assunto, reino. O que é o reino, irmãos? Alguns acham que o reino tem a ver com este mundo, que nós fomos colocados aqui para ser cabeça e não cauda. Isso não tem nada a ver, irmãos. O reino de Deus, ele tem 3 fases importantes que nos ajudam a entender. A primeira fase, você tem que ler 2 capítulos, capítulo 11, capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Tem a ver com a autoridade de Deus, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a manifestação do reino na vida da igreja, na vida do seu povo. Isso tem a ver com a autoridade divina para poder manter o curso da sua vontade e do seu propósito. Mas essa primeira fase tem a ver com a segunda, porque essas 3 fases do reino estão intimamente ligadas. Na segunda fase do reino, Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 6, essa parte do reino, talvez seja, irmãos, talvez seja o assunto onde nós encontramos a maior exposição nos ensinos de Cristo, também dos apóstolos. Jesus falou mais dessa segunda fase do que qualquer outro tema. Eu vou dizer para vocês, me arrisco a dizer, que o Senhor Jesus falou mais do reino nesta segunda fase do que salvação. Ele falou mais do reino do que salvação. Muito mais de reino. Isso é importante, irmãos, porque essa segunda fase é aquela onde Cristo e a igreja vai reinar. Mas não será apenas um tempo de privilégio e responsabilidade, será também um tempo de disciplina, como o nosso Senhor Jesus falou da disciplina do reino, porque muitos perderão o reino. E não pense você, eu estou salvo, já estou salvo, está tudo resolvido. Imagine um cristão salvo perder o reino. A Bíblia diz que ele vai chorar e vai haver ranger de dentes. Nós estudamos isto há muitos anos atrás, exaustivamente, por anos, nós estudamos o assunto do reino, por anos, irmãos, estudamos o assunto do reino. É o assunto, me atrevo a dizer, é o assunto mais ensinado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, o assunto do reino. Então ele tem sua segunda fase, que será após a vinda do Senhor Jesus, após o tribunal de Cristo, que está intimamente ligado ao reino. E a sua última fase será a fase eterna. Então nós temos a fase presente, a fase futura, que é essa de Apocalipse 26, 20, o versículo 6, e a fase eterna, que são os capítulos 21 e 22 de Apocalipse.
Eu pergunto para vocês, desde que você converteu, você vê um comprometimento da igreja com esses 4 fundamentos? De maneira geral, a igreja não está comprometida com fundamentos, está comprometida com entretenimentos. É uma lástima, é uma tristeza, isso é ruínas. Nós necessitamos que o Senhor nos restaure, irmãos. Que o Senhor restaure a sua casa, que o Senhor restaure o seu povo. Nós ainda temos uma visão católica, apostólica, romana. A influência do catolicismo na história e tem impacto até hoje no comportamento, na atitude e na fé religiosa das pessoas. Onde o clérigo, que é constituído por homens, tem uma função muito importante de representar e de expressar Deus no meio de uma comunidade local. É como se este clérigo, eles fossem aqueles homens que estão acima da média, eles merecessem uma reverência, eles fossem aqueles mediadores entre a igreja e Deus. Esses que compõem o chamado clérigo, eles têm uma posição de liderança sobre a igreja. Essa visão católica, apostólica, romana, é a visão que o local é santo, o local é sagrado. O local, isso aqui que se chama igreja, isso aqui é o templo sagrado, essa é a casa de Deus. Essa ideia católica, apostólica, romana é pagã, porque na Bíblia, local nunca foi chamado de igreja. Igreja é o povo, igreja são as pessoas, igreja é o corpo de Cristo, igreja é a noiva. Cristo não vai casar com essa parede, ele vai casar com a noiva, que pensa, que sente, que foi comprada, que foi lavada. Cristo não comprou isso aqui, irmãos, entende? A ideia de igreja, no sentido de estrutura, ela é maligna, ela é pagã. Essa filosofia pagã é que tem governado o pensamento das pessoas. Por isso que muitas vezes nós tratamos os irmãos do ministério por títulos. Isso é ideia pagã, assim como era o clérigo católico. Havia uma classe mediadora. Isso não é de Deus, irmãos. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E isso tem, de alguma forma, inconscientemente, governado os sentimentos, a fé das pessoas. Então você compreende a razão dessa frase: restaura-nos, restaura-nos. Não haverá avivamento se não houver uma profunda restauração, irmãos. Muitos avivamentos fracassaram porque a restauração não prosseguiu. Estude a história dos avivamentos. Você não precisa ir numa livraria, vai no Google, qualquer site de pesquisa, veja a história dos avivamentos ali, estude elas. Por que fracassaram? Por uma simples razão: não prosseguiram na obra da restauração, ficaram nos alicerces, ou então ficaram nos acontecimentos, porque avivamento é inevitável que ele chame a atenção pelos acontecimentos, porque é um transbordar de emoções. E isso é tão delicado, irmãos. É nessa hora que os homens maduros, é nessa hora que os profetas e os mestres precisam se colocar diante de Deus para reger, para conduzir as coisas no temor do Senhor, para a glória do Senhor. Porque Satanás fará de tudo para perverter o avivamento. Então, meus irmãos e irmãs, você vê a singularidade dessa frase: restaura-nos. Deixe-me citar alguns textos para que nós venhamos concluir esse ponto e abordarmos o acontecimento, o grande avivamento que aconteceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Aquela região que foi habitada, colonizada pelos puritanos ingleses. E houve um grande avivamento ali. E um dos homens
que o Senhor usou tremendamente foi Jonathan Edwards. Este foi um vaso escolhido por Deus para este avivamento. Mas antes, permita-me mostrar algo para vocês no livro de Esdras, capítulo 5. Meus irmãos e irmãs, o livro de Esdras é um livro que se encaixa perfeitamente no assunto que estamos estudando hoje. Porque este é um dos livros que fala da restauração da casa de Deus, depois daquele cativeiro da Babilônia, onde o povo de Deus ficou ali durante 70 anos. A cidade de Jerusalém, que era uma expressão do testemunho de Deus na terra, e o templo, que era uma expressão da casa de Deus. Ele não era a casa de Deus, era uma expressão, aquilo era uma figura. A realidade viria depois com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então nós podemos dizer que ali estava a expressão de Deus e a expressão do testemunho de Deus, naquela cidade, naquela casa. A casa estava em ruínas. Tudo que foi consagrado por Davi e dedicado por Salomão depois, quando ele construiu aquela casa, tudo havia sido levado para a Babilônia. O que havia restado, só entulhos, caos. A cidade ficou num profundo caos. Então, Deus levanta alguns homens. Primeiro nós vemos Zorobabel, Josué, Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias. Esses homens foram levantados por Deus. Então nós temos aqui o livro de Ageu, o livro de Esdras. Vamos ler o capítulo 5, os versículos 1 e 2. Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2. Profetizaram Ageu e Zacarias, filho de Ido, ambos profetas, aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então levantaram-se Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, e começaram, olha essa palavra, reedificar. É a mesma palavra, restaurar, é reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Versículo 15, ele disse: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e seja reedificada a casa de Deus em seu lugar. Então, meus irmãos, tomei esses textos apenas para abrilhantar o que eu estou acabando de dizer para vocês. A nossa situação é de ruínas. Irmãos, eu digo isso com a mais profunda tristeza do meu coração. A situação da igreja é de ruínas. Eu não sei como os irmãos gostam de ficar enviando vídeos dos horrores que eles veem por aí. Isso não é vantagem nenhuma, irmãos. Isso é uma questão de repensarmos. Talvez nós contribuímos, até sem querer, com a banalização daquilo que o inimigo está fazendo com a igreja. Deleta, vira a face, e joga para trás isso. Olhe para o Senhor. Um dia Ele vai, irmãos, ter a sua casa. Ele vai. Agora quem pode se colocar diante dEle para dizer: Senhor, eis-me aqui? Nessa sequência desses textos, eu ainda quero ler outros textos. Por favor, vem comigo no livro de Ageu. Livro do profeta Ageu. Deixe-me mostrar algo para vocês, irmãos. Versículo 4 do capítulo 1. Está assim: é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto esta casa, aquela casa lá, que nós acabamos de ver em Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2 e versículo 15. Então ele está fazendo aqui a mesma referência. É para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto esta casa está em ruínas. Versículo 9. Esperaste muito, e tens achado pouco, e ainda isso que haveis
armazenado em casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor, porque minha casa está em ruína, está deserta, enquanto cada um de vós se apressa em edificar a própria casa. Irmãos, eu não posso negar para vocês o quanto estes textos apertam o meu coração, o quanto esses textos mexem com a minha vida. É impossível você ler esses textos e não fazer uma reflexão profunda. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o que o Senhor tem me dado? Desde a vida material até o nosso tempo, o que nós estamos fazendo, irmãos? O que tem ocupado a nossa vida? O que tem ocupado o nosso tempo? A gente fala muito de ter sonhos. Eu te pergunto, você tem quais sonhos? Qual é o seu sonho? O seu sonho tem a ver com o seu ter, com o seu querer, porque o seu ter e o seu querer talvez não vai ter como você colocar tudo dentro de uma sepultura. Mas se você pensar nas riquezas celestiais, se você pensar na casa de Deus, eu te falo uma coisa: você viverá em paz, você viverá cheio de segurança, você não vai ficar preocupado com crise, você não vai ficar preocupado com a terceira guerra mundial, você não vai ficar preocupado com nada, porque onde você colocar o seu coração não tem como o inimigo destruir. Mas onde você colocar o seu coração no sentido espiritual, onde você colocar o seu coração segundo o propósito de Deus, onde você colocar o seu coração segundo a vontade do Espírito Santo. Mas se o seu coração for colocado nas coisas deste mundo, eu te falo, procura ter um psiquiatra desde já, procura estudar sobre remédios para ansiedade e depressão, porque é o que muitos vão precisar. Porque os dias vindouros são dias tenebrosos, dias de trevas, dias de desespero, dias de densas trevas de corrupção, de imoralidade, perversidade, violência. E nós somos o povo de Deus. A palavra de Deus tem uma aplicação direta a nós nesse tempo. Não apenas sobre o que vai acontecer com esse mundo, mas o que vai acontecer com a igreja. Eu me refiro à igreja com I maiúsculo. A Bíblia diz que esta igreja, ela vai experimentar um grande avivamento. Nós iremos ler os textos que dizem isso, desde o livro de Joel, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Apocalipse. Deus vai fazer uma grande obra, como nós vimos no domingo passado. Se para iniciar a igreja, Deus moveu céus para que houvesse um grande avivamento, então eu pergunto, se para aquela primeira fase da história do povo de Deus, houve aquele grande derramado do Espírito, como será o derramado do Espírito, quando Deus estiver selando essa dispensação com a sua igreja? Essa igreja que ele diz assim, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés dessa igreja. Então, irmãos, pensa de maneira inteligente. Ou você acha que essa igreja ela vai apostatar, a luz vai apagar, ela vai virar uma prostituta, degradada, babilônica? Aí Jesus, com muita compaixão, com muita misericórdia, pega esses gatos pingados aí, arrebata eles, aí os corpos deles são revertidos da incorruptibilidade, aí eles entram no céu, felizes para sempre. Essa é uma história, irmãos, tão absurda que ela não cabe no contexto da Bíblia em lugar algum. Deus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo que o ama. Ele está preparando esse povo nos 4 cantos dessa terra. Você pode ter certeza que Deus está falando dos 4 cantos dessa terra. Ele está chamando essa igreja para Ele. Ele está atraindo essa igreja para Ele. Então você tem que começar a pensar dessa forma. Então nossa oração é a oração desse salmista: restaura-nos, Senhor. Aonde temos colocado o nosso coração? Aonde temos colocado os nossos afetos?
Então, meus irmãos, vamos estudar o avivamento que aconteceu na Nova Inglaterra. Agora eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre esse avivamento. Na próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo, nós iremos avançar no Salmo 80. Eu quero falar de Jonathan Edwards. Na primeira palavra, nós estudamos sobre George Whitefield. Jonathan Edwards, ele viveu no ano de 1703 a 1758. Já fazem aí 2 séculos que uma grande mensagem deste servo de Deus ecoa. Ele pregou uma mensagem sobre pecadores feridos na mão de um Deus irado. Essa mensagem tem 2 séculos que ela ainda ecoa. E talvez seja por essa mensagem que as pessoas conhecem Jonathan Edwards. Mas ele precisa ser conhecido pela sua vida e pelo seu ministério. Essa mensagem foi apenas um momento do seu encargo. Ela não resume o ministério dele. O ministério que o Senhor confiou a ele teve impactos maiores. Mas deixe-me apresentar um pouco para você sobre este servo de Deus. Jonathan, ele foi tremendamente usado por Deus num grande avivamento que ocorreu, como eu já lhes disse, na Nova Inglaterra. Aquela região dos Estados Unidos, que hoje é conhecido como uma das partes do cinturão da Bíblia. Essa região foi colonizada pelos puritanos, que tinham um profundo desejo da restauração da igreja quanto à sua vida, quanto ao seu caráter, a pureza, a santidade, a moral, a integridade. E Jonathan Edwards, ele tinha um coração tão profundo no seu conhecimento, no seu relacionamento com Deus. Sua vida, desde a sua infância, ela foi conduzida de maneira muito especial por Deus. Ele era filho de um pastor. O pai dele pastoreou a mesma comunidade cristã por 65 anos. E os seus pais tiveram 11 filhos, 10 mulheres e um único homem, Jonathan Edwards. Então imagina como ele foi criado no meio dessas mulheres, sendo filho de um pastor. Ele foi criado com muita devoção, com muita dedicação. E isso teve uma grande influência na vida dele, no testemunho. Porque aos 12 anos, ele passou a ter uma vida íntima de oração com Deus. Aos 12 anos, ele aprendeu a orar com seus pais. E aos 12 anos ele já passou a ter uma vida particular de oração com Deus. Isso marcou a vida dele de maneira muito gloriosa. Na sua juventude, ele foi estudar numa faculdade que hoje é muito conhecida nos Estados Unidos, Yale College. E ali ele se tornou um dos alunos mais proeminentes. De forma que se você for nos Estados Unidos hoje, você visitar a Universidade de Yale ou de Princeton, e você for na biblioteca, você vai ficar impressionado o quanto até hoje, já se passaram 2 séculos, Jonathan Edwards é respeitado nessas universidades. Ele foi considerado, depois de Paulo e Agostinho, o homem mais importante dentro da teologia cristã. Escute bem, ele foi considerado, depois de Paulo, o apóstolo Paulo e Agostinho, o homem mais importante para o desenvolvimento do pensamento e da doutrina teológica. Agora, não vamos olhar para esse homem de maneira acadêmica. Aos 17 anos, quando ele entrou para a universidade, ele já se tornou um aluno proeminente. Quando ele termina de se formar, ali com os 22 anos, ele já foi separado para o ministério. Aos 24 anos, ele foi
ser missionário entre os índios. Ele dedicou toda a sua vida, de maneira muito especial. Aos 24 anos também ele casou com Sara, que era filha de um pastor. E da mesma forma que seus pais tiveram 11 filhos, ele também teve 11 filhos. Todos os seus filhos, teve um jornalista que estudou a família do Jonatas, Eduardo, fazendo um histórico da sua árvore genealógica, até o ano de 1900. A conclusão é impressionante. A quantidade de juízes, governadores, senadores, advogados, médicos, só da raiz genealógica de Jonatas Edwards. Impressionante, irmãos. Se você estudar a biografia dele, você vai ver esse fato tão extraordinário. Porque ele tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida séria com Deus. E o início do grande avivamento tem suas raízes, ou por que não dizer assim, tem suas raízes contextuais. Em primeiro lugar, toda aquela região da Nova Inglaterra, Pensilvânia, toda aquela região estava passando uma profunda crise, uma profunda apostasia, uma profunda experiência de opróbrio, de ruínas. O povo não tinha temor a Deus, não tinha interesse por Deus, não tinha interesse pela santidade. Havia um completo desprezo à palavra de Deus. Os cristãos não suportavam ouvir mensagens. Interessante, irmãos, que o Jonatas, ele não era um pregador extraordinário. Curiosamente, ele escrevia os seus sermões. E mais ainda, sabe como ele pregava? Lendo. Ele tinha quase 2 metros de altura, ele era muito magro, porque jejuava muito. E ele tinha um semblante quase que angelical, ele era um homem, uma face muito agradável. Então, aquele homem magro, de quase 2 metros de altura, míope. Então, quando ele pregava, não era muito agradável, aparentemente, olhar para ele quando pregava, porque ele colocava a sinopse quase na ponta do seu nariz. Agora você imagina, irmãos, o que aconteceu certa feita, e é isso que eu quero dizer para vocês, o início desse grande avivamento. Primeiro ponto contextual: frieza, indiferença, opróbrio, ruínas, um profundo desinteresse pelas coisas de Deus. O evangelho havia se tornado uma coisa banal na experiência do povo. Mas havia um homem que tinha um profundo interesse por Deus e uma fome de avivamento. E ele pregou essa mensagem: pecadores feridos nas mãos de um Deus irado. Naquela noite, o povo havia entrado na capela, naquela catedral, com um comportamento extremamente leviano. As pessoas entraram ali tão desinteressadas. Muitos ficavam andando na hora da palavra. As pessoas não se aquietavam. E ele abriu a Bíblia em Deuteronômio 32, 35, e tomou essa frase: ao tempo em que resvalar o seu pé. Ao tempo em que resvalar o seu pé. Depois de explicar a palavra, porque ele era um teólogo com mente brilhante, fascinante, ele fez uma exposição desse texto. Aí ele começa a tocar alguns pontos que aquela assembleia reunida começou a ser tomada de um grande temor e de um silêncio tão profundo que eles ficaram paralisados, enquanto aquele homem lia
Você consegue entender, irmãos, imaginar o quadro, ele lendo aquela mensagem, e aquelas pessoas foram tomadas de um pavor, de um silêncio. Eu vou colocar alguns pontos da mensagem dele aqui. Ele dizia assim: nada evitava, ele dizia para aquelas pessoas que nada evitava por um momento que os pecadores, que eles caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. Ele disse: nada impede que você entre agora no inferno, a não ser que Deus queira. Falava que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno. Ele dizia assim: Deus está irado, muito mais irado com você do que com algumas pessoas que já estão no inferno. E ainda, que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador, e pronto. Aí ele diz assim: com a permissão de Deus, esse pecado vai transformar numa fornalha de fogo ardente e enxofre, e que somente a vontade do Deus indignado aguardava a morte instantânea daquelas pessoas. Silêncio total, irmãos. As pessoas foram tomadas de pavor. E ele prosseguiu, aplicando o texto a todas aquelas pessoas. Eu vou descrever exatamente o que ele falou. Aí está o inferno de boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre as vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas, com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruídos, e vos tornaríeis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento, para deixá-lo cair depois, está sendo provocado ao extremo. Não há que admirar se algum de vós, com saúde, calmamente sentado aí nos bancos, passarem para lá, antes do amanhã. Assim ele estava pregando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele silêncio assustador foi tomado de um gemido, e as pessoas começaram a gritar, e outras gritavam e começaram a rolar, e algumas se levantavam e corriam e diziam para ele: para, Jonatas, para, eu não suporto as labaredas do inferno queimando as minhas costas. Outras subiam nas pilastras daquela catedral, porque sentiam como que caindo dentro do inferno. Ali começou um grande avivamento, irmãos. Aquele avivamento tomou a região da Nova Inglaterra, Pensilvânia, foi para a Inglaterra, foi para a Escócia. Jonathan Edwards, ele morreu ainda jovem, mas Deus levantou um homem para dar continuidade à grande mensagem, à grande obra do avivamento, que nós estudamos na semana passada, George Whitefield. E o mais impressionante deste avivamento foi a conquista de almas. Multidões e multidões começaram a se converter, porque havia algo genuíno. Deus trouxe quebrantamento, Deus trouxe arrependimento. As pessoas passaram a confessar os seus pecados, a consertar suas vidas, e o Espírito Santo veio de uma maneira tão poderosa sobre aquela comunidade e muitas outras. Este foi um grande avivamento, irmãos. Da mesma forma, nós esperamos que Deus também traga um grande avivamento para os nossos dias. Um avivamento que traga arrependimento, que mude a nossa conduta, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Porque não podemos continuar como igreja, falando do poder de Deus, sem viver o poder de Deus.
Não podemos continuar sendo uma igreja dizendo que amamos a Deus, mas não entregamos nossa vida realmente, verdadeiramente a Ele. Não podemos falar do Espírito Santo se nós não temos agradado a Ele, temos entristecido a Ele, temos apagado Ele, entristecido Ele. Então, meus irmãos, se o Senhor tem nos visitado nesta hora, nesse tempo, então que nós venhamos abrir o nosso coração e a nossa vida e dizer para Ele: restaura-nos, Senhor, restaura a minha vida, restaura a tua casa, a tua igreja, nós, restaura o teu povo aqui em Goiânia, e que isso comece das nossas vidas. Irmãos, muitos estão resistindo, muitos não querem mudar, muitos querem permanecer como são e como estão, mas eu digo para você, será a sua ruína. Para de achar que você tem que ser assim. É triste ver que as pessoas não querem mudar. Nós temos que mudar, irmão. Se você não mudar, você vai perder algo que você nunca vai conseguir recuperar, e talvez não tenha nem tempo de recuperar. Lá no livro de Lucas, Jesus disse uma palavra para Jerusalém muito séria. Ele disse assim: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conheceste o tempo da minha visitação. Isso aconteceu, irmãos. No ano 70 a cidade foi invadida. Lembra que ele disse assim, lá em Mateus 24, ai das grávidas. Lembra quando ele disse assim: não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24 é um apocalipse sinóptico. Este capítulo é muito importante, irmãos, porque ali o Senhor Jesus vai falar do futuro de Israel, vai falar do futuro das nações, e Ele vai falar do futuro da igreja. Então você tem que saber quais são os textos que fazem referência ao futuro de Israel, os textos que fazem referência ao mundo e os textos que fazem referência à igreja. Então, quando ele está falando de Israel, ele cita esse ponto, porque muitas grávidas foram transpassadas, porque quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, ele devastou aquela cidade. Irmãos, sabe quando que os judeus puderam ter novamente direito à cidade de Jerusalém, ao território de Israel? No dia 14 de maio de 1948. E sabe quando foi que eles perderam? No ano 70. Nosso Senhor havia profetizado isso. No ano 70 começou a se cumprir essas profecias de Mateus 24. Ah, irmãos, porque eles não conheceram. Lembra, irmãos, quando ele chega para aquele povo, ele desce do Hermon. 7 vezes Lucas vai dizer que o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém. E na última vez que Lucas cita que ele estava indo para Jerusalém, diz assim: e quando viu a cidade, chorou sobre ela. Se lembra disso? Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados. Isto quer dizer, irmãos, quantas vezes o Senhor visitou Jerusalém. Quantas vezes Deus visitou o seu povo, é isso que eu quero dizer. Aquela seria a mais importante visitação. E quando ele chegou, irmãos, você se lembra como ele foi recebido? Ele pegou um jumentinho e montou sobre ele, o povo saiu na entrada da cidade, pegou palmas e começaram a gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas, lá no templo, os sacerdotes não gostaram daquilo, se opuseram a tudo aquilo. E aquela mesma multidão que estava dizendo Hosana, Hosana, não demorou muito para ela também gritar: crucificam, crucificam. Mas o que eu quero dizer, irmãos, alguns estudiosos dizem que Jesus, quando ele ascendeu aos céus, porque ele chegou em Jerusalém e não encontrou, a não ser hipocrisia, religiosidade, ele foi para Betânia, porque em Betânia ele tinha mãos que o servia, ele tinha um coração que o amava, ele tinha um amigo, ele tinha aquelas mulheres, Marta e Maria, ele tinha um lugar onde ele encontrava desfrute, não em Jerusalém.
Então, alguns estudiosos dizem que quando ele ascendeu aos céus, ele estava com as costas voltadas para Jerusalém e a sua face voltada para Betânia. Lembre-se que, primeiro, ele se refere àquele templo como casa de meu pai. Mas quando ele termina, lá no final do Evangelho de Mateus, ele diz: vossa casa ficará deserta. Primeiro, casa de meu pai. Depois ele diz assim: minha casa será chamada casa de oração. E depois, por último, ele diz: vossa casa ficará deserta. Casa de meu pai, minha casa, vossa casa. 3 estágios que descreve o que realmente aconteceu com aquele povo. Sabe por quê, irmãos? Lucas vai citar, só Lucas cita isso: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conheceste o tempo da minha visitação. Ah, irmãos, eu espero que o Senhor esteja nos visitando mesmo. Eu espero que o Senhor esteja realmente vindo, através dessas palavras, fazer uma obra aqui entre nós que nunca aconteceu. E que isso marque toda a nossa vida até a eternidade. Que isso mude nossa vida pessoal, mude nossa família. Nossos lares estão carecendo de um avivamento, irmãos. Nossos lares, nossos cônjuges estão muito acomodados, muitos estão apostatados. Por isso que o Senhor Jesus disse, quando ele se refere ao casamento, nesse tempo de crise: estarão 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Isso mostra, irmãos, a desigualdade espiritual que existe no casamento hoje. Então eu quero te falar, meu irmão, chore pela sua esposa, minha irmã, chore pelo seu esposo, chore pela salvação, peça ao Senhor: Senhor, envia um avivamento tal na minha vida, que ganhe o meu marido, que ganhe a minha esposa. Um avivamento onde as virtudes do Senhor Jesus possam formar o meu caráter, onde as minhas palavras possam ser como uma espada inflamada no coração da minha esposa, no coração do meu esposo, onde o meu amor possa constrangê-lo ao teu amor, onde a minha oração seja realmente ouvida por ti. Eu não creio, irmãos, que esse avivamento acontecerá aqui na reunião de quinta, aqui na reunião de domingo, aqui na reunião de oração segunda. Não, esse avivamento vai começar primeiro dentro das nossas casas, na nossa vida pessoal e na nossa vida congregacional. Esse avivamento vai tocar os nossos filhos, irmãos. Será a hora do Senhor dizer para nós que Ele quer salvar a nossa casa, mas o Senhor não vai salvar primeiro a nossa casa se Ele antes não nos restaurar. Você não pode se conformar com essa fé que você tem, com essa vida espiritual que você tem, que lê a Bíblia de vez em quando, com essa vida espiritual de oração tão vazia, tão interesseira, tão fraca. Você ora tão pouco, ora quase nada, e você acha que isso é vida cristã. Uma vida cristã onde você não demonstra o verdadeiro amor a Deus, isso não é vida cristã. Isso é pouco demais, irmãos. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos dado o seu Espírito, Ele tem nos dado essa salvação, mas nós estamos respondendo isso de maneira tão medíocre. Então nós não podemos perder essa hora. O Senhor veio nos restaurar, irmãos. Ele quer nos tirar desse estado de ruína, desse estado de opróbrio. Ele quer fazer uma obra grandiosa em nossas vidas, como Ele fez na Nova Inglaterra, como Ele fez no tempo de George Whitefield, de Jonathan Edwards. Ele deseja fazer também em nós, porque Ele não está parado na história, Ele está escrevendo a história. Então vamos deixar que o Senhor faça o que Ele quer entre nós, mas vamos oferecer o nosso coração como uma boa terra para Ele, irmãos. Não tem o menor sentido nós ficarmos aqui de reunião em reunião, se não for para essa hora, para esse tempo, para esse propósito. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amado Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos na nossa fé, para nós receber a Tua palavra, para nós crer nesta palavra, para nós viver a Tua palavra. O Senhor nos ajuda, Senhor, a crer que o Senhor vai restaurar o Teu povo, que o Senhor vai restaurar nossas vidas, o Senhor vai restaurar os nossos lares, o Senhor vai salvar cada um dos que nós amamos, mas primeiro o Senhor deseja restaurar a nossa vida.
O Senhor aí até agora não veio, o Senhor até agora não veio nos arrebatar. Senhor, talvez seja por isso, porque o Senhor não quer nos perder de vista, porque talvez não estejamos aptos para encontrar com o Senhor, não estamos preparados para encontrar com o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, não retarde a tua volta, Senhor. Então vem nos restaurar nesta hora, nesse tempo, Senhor. Ajuda-nos, nos tira desse estado de ruínas, desse estado de opróbrio, de frieza, de apostasia. Leva-nos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós, como tua casa, como tua igreja, como teu povo. Aviva-nos, Senhor, nesse tempo. Aviva o teu povo que está reunido neste lugar. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, que esta palavra entre na nossa vida, que comece a haver fome de avivamento, fome por essa restauração. Senhor, que nós venhamos cansar dessa vida tão fria na oração, tão fria na palavra, tão fria na comunhão. Senhor, nos ajuda, ajuda-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, por favor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.